Hoje eu venho trazer um assunto que pode mexer com muitos irmãos e eu gostaria que vocês meditassem, refletissem sobre este áudio para ver se o que está sendo colocado aqui é exagero da minha parte ou se retrata uma realidade. Eu vou falar da Escritura. Há muitos anos, o livro mais vendido do mundo é, sem sombra de dúvidas, a Bíblia. Estima-se que já foram impressos mais de 6 bilhões de unidades. Mas será que podemos comemorar estes números? Infelizmente não. Existem pessoas que só leram os Evangelhos. Outras só leram o Novo Testamento. E outras, finalmente outras, leram alguns livros da Escritura, tanto do Novo quanto do Velho. Mas dessa porcentagem de pessoas que compraram as Escrituras, quantas leram ela inteirinha? Uma vez só é suficiente? E quantas pessoas leram mais de uma vez toda a Escritura? Agora, algo muito mais grave que isso. Das que leram, quantas compreenderam a Escritura de forma plena? Dessas que leram toda a Escritura, quantas compreenderam de forma superficial? Agora, daquelas que leram parcialmente alguns livros, será que elas têm entendimento das Escrituras? Será que elas têm noção do que este livro traz? Infelizmente não. Tem muitas pessoas que, dependendo do livro que você fala ou que o pastor fala, que vai pregar, elas não sabem nem aonde se encontra nas Escrituras esse livro. A pessoa perdida procurando para lá e para cá o livro. Não sabe, por exemplo, se Filemão está no Novo ou se está no Antigo Testamento. Não sabe que se Amós está no Velho ou está no Novo. Tal é a falta de intimidade desta pessoa com as Escrituras. Quantas leram o livro de Números, de Juízes, de Hebreus, Filemão e Crônicas? Quantas pessoas conhecem a história de Oséias, que viveu com Moisés? Quantos conhecem quem foi Débora? Quantos conhecem Zorobabel e o que ele representa nas Escrituras? Quantos animais de cada espécie entrou na arca? Será que foram 2 de cada? Essas, dentre vários assuntos que poderíamos discorrer aqui neste áudio, para averiguar o quanto sabemos das Escrituras. Agora, dessa quantidade de Bíblias vendidas, temos que levar em conta que existem crentes que têm mais de 10 Bíblias em casa. Estas fazem coleções de versões e traduções. Outras compram e deixam pegando poeira nas estantes. É um livro pouco lido. Só quando realmente tem algum interesse, alguma necessidade. E alguns acreditem se quiser. Deixam como amuleto aberto no Salmo 90, em frente à porta de casa. Quem já não viu um aparador com a Bíblia aberta no Salmo 90, às vezes com uma velinha do lado, para que a casa não pegue maldições, Infelizmente tem gente que acredita nisso. Ou seja, quem deixa a Bíblia aberta nesse Salmo 90, vamos dizer assim, essa página fica amarelada com o tempo. E as demais folhas das Escrituras ficam branquinhas e talvez nunca foram abertas. Infelizmente não há nada para comemorar.
Melhor seria vender metade do que se vende hoje, mas ao mesmo tempo que todos os que as comprassem a usassem diariamente e meditassem nela de dia e de noite. Temos que levar outro ponto em consideração. Durante muito tempo as escrituras ficavam restritas aos sacerdotes e aos fariseus, pois os livros eram em papiro e extremamente caros, e só os ricos e as sinagogas e o próprio templo em Jerusalém é que possuíam uma cópia. Isso estava restrito a eles e o povo não tinha acesso. Durante muito tempo também, as escrituras estiveram na mão dos padres e faziam as missas todas em latim. Os mais antigos vão lembrar disso. E pouco se lia da palavra. E hoje, será que mudou alguma coisa? Uma boa parte dos pregadores também tem contribuído para esse estado de coisa. Por exemplo, fique mais de 3 anos em uma determinada igreja e veja quantas pregações são repetidas nestes 3 anos. E que existem muitos livros das Escrituras que sequer foram usados durante todo esse tempo em que estivermos nesta igreja. Resultado: séculos e mais séculos onde o povo fica privado do conhecimento da palavra. Parte de culpa do próprio povo, que não lê em casa. Depende apenas daquilo que o pastor prega, do que o rabino prega, do que o padre prega. Não há desculpa, porque hoje nós temos Bíblias baratas, impressas, e até de graça encontramos para serem instaladas em celulares, computadores e tablets. Mas o interesse do homem continua, porque ele se detém nos prazeres do mundo. Está na hora de conscientizarmos o povo de Deus a sair do marasmo, buscar entendimento, buscar avivamento, buscar conhecer Deus e cavar fundo na palavra. A palavra deve ser o nosso livro de cabeceira, o livro de direção para todos os dias da nossa vida, porque afinal, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. 2 Timóteo 3,16. Porque se não fizermos isso, meditarmos na palavra de dia e de noite, não daremos fruto. Se não meditarmos de dia e de noite, não conheceremos os propósitos de Deus. E qual é a consequência? A consequência está em Oséias capítulo 4, verso 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Está falando só do sacerdote, do pastor, do padre, do rabino? Não, está falando de nós também. Lembre-se que quando nós aceitamos Yeshua como nosso Salvador, como nosso homem aprovado por Deus, nós somos constituído reino de sacerdotes. Então, se nós não lemos a Escritura, se nós não meditarmos na Escritura, nós também rejeitamos a lei do Senhor. Nós também rejeitamos a palavra do Senhor. E isso fará com que nós sejamos destruídos pela nossa ignorância, pela nossa falta de interesse da palavra de Deus.